hoje. Então quero pedir que a igreja abra a palavra de Deus no livro de Romanos 8. Eu tinha marcado, mas perdi. Romanos 8, né? Gente, quero falar sobre o 28, mas antes eu queria ler um contexto, né, do 28, que está no 18. Depois nós vamos para o 8, 28. Vamos ler o 8, 18. Amém? Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Porque muitas vezes a gente diz a glória que será revelada a nós. Não, é em nós. Amém? Né? Uma letrinha só muda todo o contexto, né? Aí nós vamos para o 28. Da mesma maneira também, não, estou lendo o 26. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém. Então eu quero ler até aqui. Eu vou pegar o meu caderno, que eu esqueci, subi sem ele, mas eu quero começar falando de propósito, né? Porque aqui a gente sempre usa, né, essa palavra. A gente gosta muito desse versículo, né? Tudo coopera, acontece uma coisa, a gente diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Tá bom, obrigada. Daqueles que andam segundo o seu propósito, né? E muitas pessoas, né, assim dentro da igreja, principalmente quando a gente se converte, nós perguntamos muito, eu queria saber, eu queria entender qual é o propósito de Deus. Muitas vezes também a gente escuta muito essa palavra, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito. Então, nessa noite que o Senhor me revelou, que a gente entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque aqui a palavra de Deus diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo ao seu propósito. Então Deus, ele tem um propósito com a vida de cada crente, de cada servo, de cada filho de Deus. Deus tem um propósito. Amém. Só que dentro do propósito, esse propósito ele é dividido em chamado, é o propósito. Dentro do propósito está o chamado, a missão e a vocação. São três coisas diferentes, que às vezes a gente pega e bota tudo num lugar só, né? O que é o propósito de Deus na sua vida, na minha vida? O propósito de Deus na minha vida, na sua vida, foi para aquilo que você foi criado, por o motivo que você veio a existir. Por que motivo Deus te criou? Para que Deus te criou? Né? Então nós já começamos dentro de um propósito que a gente quer entender. Por quê? Para que Deus nos criou? Para que Deus criou? Quando Deus criou o primeiro homem, qual foi o propósito de Deus ao criar Adão? Deus criou Adão, criou o primeiro homem, o primeiro ser humano, para se relacionar com ele. Então esse já começa a ser o seu primeiro propósito. Já quero começar a dizer para você nessa noite, que o primeiro propósito na sua vida, Deus te chamou para um relacionamento. Amém. Glória a Deus.
Deus te chamou para ter relacionamento, né? A prioridade de Deus na tua vida não é te dar, não é fazer. A prioridade de Deus é se relacionar com você. A prioridade de Deus é se relacionar conosco, é ter um relacionamento. E o meu chamado? O que é o meu chamado? A gente volta lá também para a primeira criação do ser humano. Onde foi que você ouviu a primeira palavra chamado? Foi quando Deus chamou Adão. E por que Deus chamou Adão? Porque a Bíblia diz que Deus tinha um relacionamento com Adão, que ele vinha na viração do dia, não sei que horas, alguns teólogos dizem que era 3 horas da tarde, outros dizem que era 6 horas, isso não importa. Mas importa que tinha um horário do dia que Deus vinha para conversar com Adão. Que Deus vinha para ter um momento, um tempo de relacionamento com ele. Então, ali era o propósito, ali era o plano de Deus com Adão. E que seria com nós também, com toda essa humanidade, que hoje, né, nós ainda temos esse propósito do relacionamento com o Pai. Então, Deus chama Adão. O primeiro chamado aconteceu porque Adão tinha saído da posição para a qual Deus o tinha criado. Deus criou ele para um relacionamento. E no momento que ele desobedeceu, que ele pecou, ele perdeu a condição de se relacionar com Deus. Ele saiu da posição, ele saiu do lugar original, do plano original que Deus tinha criado. Então, naquele momento, Deus chama Adão. Então, o teu chamado nessa noite, eu quero já começar te dizendo que o teu chamado nessa noite é para que você volte ao plano original. E qual era o plano original? O plano original era um plano de relacionamento. Então, o teu chamado não tem mistério, não tem nada especial. Deus está te chamando, Deus te criou e te chamou para um relacionamento. Mas por causa do pecado, né? Adão ali, ele perdeu o privilégio de se relacionar com Deus. Ele perdeu aquele privilégio, foi destituído da glória de Deus. E com isso, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Pelo pecado de um homem, né? Toda a humanidade foi destituída. Mas pela graça e pelo poder de um outro só homem, nós fomos resgatados, reconciliados outra vez e tomamos o nosso lugar. Então, quando Adão ele perde ali aquela condição da glória de Deus, por quê? Porque Deus, quando chamou ele, Deus não estava chamando porque não sabia. Adão, cadê você? Onde tu está? Deus não estava chamando Adão porque ele não sabia onde Adão estava, porque nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Mas Deus estava perguntando, por que saiu da minha presença? Por que saiu da onde eu te coloquei? Por que saiu do seu lugar original, do plano perfeito que eu criei para você? Por que saiu desse relacionamento, do nosso relacionamento? E essa voz do Senhor, muitas vezes, continua gritando, Luísa, cadê você? Luísa, onde você está? E muitas vezes eu respondo, no meio dos meus problemas, no meio das minhas frustrações, no meio dos meus sonhos frustrados, no meio daquilo que eu te pedi, o Senhor não fez. Muitas vezes a resposta é essa. Mas Deus hoje, ainda nessa noite, Ele está te chamando para você voltar para o lugar original, para o lugar de onde Ele foi criado, o plano perfeito que Ele criou para a sua vida. Deus te convida. Deus diz, o meu propósito é ter um relacionamento com vocês. E o meu chamado é que cada vez que vocês saiam, eu chamo vocês de volta para o lugar da perfeição, para o lugar que eu criei para vocês, que é na minha presença. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos, muitas vezes a gente precisa ouvir, porque muitas vezes a gente está tão, muitas vezes a gente precisa ouvir, porque muitas vezes a gente precisa ouvir, porque muitas vezes a gente precisa ouvir, porque muitas vezes a gente está tão, muitas vezes a gente precisa ouvir, porque 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 muitas vezes a gente precisa ouvir
atarefado, muitas vezes nem tão atarefado, mas tão voltado para nós mesmos, que nós saímos do lugar da onde Deus nos chamou para estar, que é na presença de Deus. E eu quero já começar a te dizer que não adianta você dizer, mas o meu sonho é o meu projeto, porque se você não entrar nos planos, no projeto de Deus, o teu projeto não acontece. É verdade. Não adianta você tentar encaixar o teu projeto, encaixar Deus no teu projeto. Você tem que pegar o teu projeto e encaixar no projeto de Deus. Porque encaixar o teu projeto no projeto de Deus dá certo, mas encaixar Deus no teu projeto, que é o que nós fazemos sempre. Primeiro a gente cria o projeto, depois a gente chama Deus. Aleluia. Amém? Então, meu irmão, vamos prosseguir aqui, né? Porque essa palavra, Deus falou muito comigo sobre essa questão do posicionamento, né? Por qual Deus nos criou. E que muitas vezes a gente fica por aí tentando tantas as coisas, enquanto uma coisa só que Deus está pedindo: relacionamento. Que a gente volte ao nosso chamado, volte ao lugar original. E qual era a missão? Aí Deus vai para a missão, né? Eu falei agora do propósito, falei do chamado. E agora eu vou falar da missão, né? Porque Deus tinha um propósito, tinha um chamado e tem um chamado, né? O chamado está em Jesus Cristo. E muitas vezes a gente diz, Jesus veio para nos salvar, mas Jesus não veio para nos salvar. A salvação foi algo que Deus botou no propósito, porque o primeiro homem e mulher criado, eles não precisavam de salvação. Ele estava de frente com Deus todos os dias. Então não era projeto de Deus salvação. A salvação foi incluída no propósito. Amém. Mas o propósito de Deus, quando enviou Jesus, foi resgatar e nos trazer de volta ao lugar que nós perdemos. A nos reconciliar, a nos restituir o lugar da glória que a gente tinha perdido por causa do pecado. Porque a única coisa que faz separação de Deus com o homem é o pecado. E o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, Ele veio e Ele pagou o preço. Ele nos resgatou e nos trouxe de volta a esse lugar de comunhão, a esse lugar de graça, à presença, ao relacionamento com Deus. E agora você pode dizer, Abba Pai. Agora você pode dizer, pelo sangue de Jesus eu fui reconciliado. Você pode dizer agora, eu sou filho de Deus. E esse é o propósito de você agora, você levantar suas mãos e dizer, eu sou filho de Deus. Porque você foi comprado, você foi resgatado, você tomou o seu lugar original de novo. Agora você pode se achegar ao Pai. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de intercessor. Você tem livre acesso ao trono, você tem livre acesso à presença do Pai. E agora você pode dizer, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. E aí Jesus veio, nos resgatou, nos trouxe de volta ao plano original. Agora nós somos filhos. Agora nós tomamos nossos lugares. Agora a gente pode chegar à presença do Pai. A gente tem livre acesso, a gente tem liberdade. Aleluia. Então, dentro dessa liberdade, dentro desse relacionamento, agora existe uma missão. Amém, Jesus. Né? Qual é a missão? Qual foi a missão de Jesus? Após o resgate, Ele nos veio pelas ovelhas perdidas da casa do Pai, nos reconciliou, pagou o preço da reconciliação, você foi comprado. E aí Jesus, Ele começa agora uma missão. Eu resgatei, reconciliei, eles agora são chamados filhos de Deus, mas eu vou para o Pai. Jesus, ele tinha um prazo para voltar, né? Jesus só ficou aqui 3 anos. Mas dentro desses 3 anos, Ele tinha uma missão de nos ensinar a viver como filho
depois que ele fosse para o Pai. Porque quando Deus criou Adão, ele colocou em Adão o Espírito de Deus, o Espírito dele. Mas Adão tinha sido feito da terra. Então Adão, ele era espiritual e era terreno. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus, mas também da terra. Então Adão, na concepção da criação, ele era aquele que ia ligar o céu e a terra, fazer a ligação do céu com a terra. Mas esse plano foi destituído, o diabo achou que o plano tinha falhado, né? Mas Deus, como já é onipotente, onisciente, onipresente, ele tinha o seu outro plano, que era o plano perfeito. Então Jesus, ele veio como homem para ligar o céu e a terra, porque ele era espírito, é o Filho de Deus, mas também era homem. Só que ele iria para o Pai e deixou conosco o Espírito Santo. E hoje a função de ligar o céu com a terra é de quem? É nossa. Porque você é terrena e você é espiritual. Você tem o Espírito de Deus morando dentro de você. Então quem liga o céu com a terra hoje é a igreja. Então eu quero te dizer nesse momento que essa hora o céu está ligado. Aleluia. O céu está todo ligado aqui, porque a igreja está aqui. Porque você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Aleluia. E há uma ligação nessa noite do céu com a terra. E Deus quer nos falar, e Deus quer nos orientar. Porque essa era a missão de Jesus. Antes dele ir para o Pai, ele deixou vários ensinamentos. E um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, ele se despiu da sua divindade e tomou forma humana. Se tornou humano. Ele se despiu de toda a sua divindade, se tornou humano para poder conviver no meio da humanidade, né? Ao contrário de nós, que somos humanos e muitas vezes estamos tentando ser divino, né? A gente, às vezes, nós somos humanos e ficamos tentando ser divino, tentando ser mais santo, mais crente, mais santo do que Jesus, né? E porque Jesus, ele veio para nos ensinar muita coisa. E eu peguei os evangelhos, mas não todas as coisas. Falei, Jesus, eu não posso, não vai vir uma vigília, vai ser a noite toda falando. Mas eu peguei aqui algumas coisas que são principais para a nossa igreja, que são erros, algumas coisas que às vezes nós cometemos, principalmente nessa questão da divindade e humanidade, de saber separar o que é divino e o que é humano, né? E às vezes a gente espiritualiza tudo, santifica tudo. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Louvado seja Deus. E Jesus, quando ele começou a ensinar, ele tinha uma coisa diferente de ensinar, porque nós hoje gostamos muito de ensinar falando, de ensinar mandando, né? Olha, você faz assim, você faz assado, vem aqui que eu vou te ensinar. E a gente às vezes não tem nem paciência de ensinar. Eu sei porque muitas vezes eu vou pedir alguém para mexer no celular para mim, a pessoa aprendeu? Não dá para aprender, né? Mas Jesus, o nosso mestre querido, ele era diferente. Ele não ensinava falando, ele não chegava e quando ele falava alguma coisa, automaticamente ele fazia. Aleluia. Então ele fazia e deixou para nós, eu recebo como exemplo. Porque quando ele disse dá a outra face, ele deu a outra face. Amém? Então quando ele começou a ensinar, e uma das coisas que eu peguei aqui, né? Que são as coisas que a gente mais peca, ou muitas vezes a gente não tem nem consciência, né, dessas coisas, né? É que eu estava olhando, procurando nos evangelhos, e eu vi Jesus, ele entrou na casa do fariseu, jantou com o fariseu,
comeu na mesa com o fariseu, e ele era mostrando, né, a sua humanidade, que quem come é humano, né? E nós, muitas vezes, né, escolhemos com quem vamos comer, escolhemos com quem vamos sentar, escolhemos com quem vamos andar, escolhemos com quem vamos relacionar. A gente, antes da gente se relacionar, a gente quer olhar a atitude, quer olhar como é que o fulano anda, como é que ele vive, e nós não aprendemos com o nosso mestre. Porque quando ele foi convidado para sentar na mesa com o fariseu, ele sentou. Ele comeu com o fariseu. Então, era o divino sendo humano. Mas é aqui, eu na minha divinidade, quando eu sou muito divina, tá vendo a luzinha? Eu não sento com qualquer um. Essas são os discursos. Não entro em qualquer casa. Não entro em qualquer lugar. Divinamente falando. Mas o divino, o santo, o Filho de Deus, ele sentou. Aleluia. Amém. Ah, mas o fulano me traiu. Cancela. Agora está na moda cancelar, né? Cancela, está cancelado. Não falo mais. Não, para mim acabou. Fulano para mim morreu. Mas o divino, aquele que tinha divindade, se despiu da sua divindade e sentou na mesa com o traidor. E comeu com o traidor. Irmãos, Deus está nos alinhando para um novo tempo. Deus está nos alinhando agora para um tempo onde as almas estão carecendo, estão precisando, não de uma igreja santa, não de uma igreja divina, mas de uma igreja cheia de seres humanos, cheia de humanidade, para espalhar a humanidade, para dizer eu te amo, para dizer eu te ajudo, para dizer eu posso, eu estou aqui, conte comigo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que a terra está cheia da glória de Deus. E aí a gente fica achando que a glória de Deus é um monte de foguinho, um monte de fumacinha. Não é não. A terra está cheia da glória de Deus. E a glória de Deus é você. A glória de Deus sou eu. E faz parte da missão a gente revelar essa glória ao mundo. Deus nos chamou para ser a revelação da glória dele. E enquanto a gente escolher aonde a gente pisa, aonde a gente senta, com quem a gente come, com quem a gente fala, me traiu, a gente não perdoa. Enquanto a gente estiver nesse nível, nesse pedestal de divindade, a gente não espalha a glória de Deus não, irmão. Você quer ver Deus ver a glória, o povo ver a glória de Deus na sua vida? É quando você consegue mostrar esse tipo de maturidade, de que você foi chamado para resplandecer Cristo. Aleluia. Que você foi chamado para espalhar essa glória. Porque Jesus, quando ele manifestava a glória dele, quando ele entrava nos lugares, tinha fariseu, tinha opositores, tinha discípulo, tinha seguidores. E Jesus pregava para todos. A diferença era quem recebia. Agora a gente quer escolher quem é que vai receber, quem é que vai pregar. Jesus, ele abria, subia, entrava no barco, naquele meio daquela multidão, tinha pessoas se opondo a ele, tinha pessoas criticando, tinha fariseus procurando uma maneira de desfalar o que ele estava dizendo, mas Jesus, ele nunca se intimidou, ele conseguiu continuou pregando. Mas nós, se nós aprendêssemos com o que o nosso mestre fez e nos deixou, né, para aprender, eu sigo dizendo, né, ele sentou na mesa com o traidor, ele comeu com o traidor. E se você convidar o traidor para o seu banquete, para a sua festa, para a sua mesa, ele só tem duas opções, meu irmão. Ou ele se arrepende ou ele se enforca. Meu Deus. E você tem que dar a opção a ele de se arrepender. Você tem que dar essa opção. Porque quando você não dá a opção, o traidor de se arrepender, você já está dizendo, está condenado. Mas quando você convida ele para o seu banquete, para a sua mesa, a escolha
mas não é sua, é dele. Porque quando você não convida, quando você cancela, você já escolheu condenar. Mas quando você abre a sua porta, quando você abre a sua mesa, né? Como estão dizendo por aí agora, a mesa cura, você dá a opção de se arrepender. Mas nós somos muito divinos para isso. Isso é coisa só de Jesus, que era humano. A nossa divindade, nossa santidade não permite. Bom, nessa noite Deus me trouxe aqui para a gente desconstruir essa visão de amar só o bonzinho, de ser complacente só com o bonzinho. Porque Jesus, ele disse que ele não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes. Ele não veio pelos justos, ele veio pelos pecadores. Aleluia. E a igreja do Senhor está aqui por causa de você, não, mas está aqui por causa dos pecadores. A Bíblia que nós lemos aqui, porque Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primogênito da criação, o primogênito de muitos irmãos. E você sabe quem são esses irmãos? É eu e você. Amém, Jesus. Mas você sabe que tem outros irmãos aí fora que não sabem que é irmão? Você sabe que tem muitos irmãos aí fora que não sabem que é filho de Deus? Irmãos que não sabem que tem uma família, que tem um pai e que tem uma infinidade de irmãos pelo mundo afora. E aí é o papel de quem dizer para eles? Chegar ali e dizer assim, olha só, meu irmão. É porque é irmão. Sabe aquele mindinguinho que está ali sujo, com cheiro ruim? É irmão. Primogênito de muitos. Só que tem uns que estão perdidos. Tem uns que ainda estão, que não sabem. Tem outros que sabem. E resolveram sair da obediência da casa do pai e viver rebeldemente. Tem outros que estão lá porque foram feridos na família. E que saíram do meio da família porque estão feridos. Então, eu e você, nós somos aquele que está aqui, desfrutando dos bens do Pai. Amém. Desfrutando da herança. Desfrutando de tudo que o Pai tem de bom para nos dar. E cabe a nós dizer para eles, olha, vamos ali no catete. Primeiro eu quero dizer para você que eu sou teu irmão. Vou apresentar para quem não sabe. Quem sabe é você que é irmão dele. Olha só, eu sou teu irmão. Você sabe que você tem um pai que te ama muito. Eu? Não, meu pai me botou... Não estou falando desse pai que te expulsou de casa, não. Estou falando de um pai que te ama incondicionalmente. Aleluia. Estou falando de um pai que te ama independente de quem você é. Amém, Jesus. Que pai é esse? É o meu pai, por isso que você é meu irmão. E ali no catete, no 54, tem um pessoal ali, é pouquinho ainda, porque tem uma multidão de irmãos espalhados por aí. Mas ali se concentra um pouco daqueles irmãos que faz parte da sua família. Ei, Jesus! Faz parte da sua família. Amém, Deus. Então, irmãos, isso é chamado. Sabe, a gente tem que sair desse lugar de divino e pegar um lugar de humano, porque foi isso que Jesus fez. Ele se despiu da sua divindade. E é muito difícil para a gente, é muito difícil receber, né? Porque é tão bom ficar aqui, aleluia, glória a Deus, o fogo desce, o fogo, a gente, né, sente aquela presença gostosa, mas é gostoso, é muito bom, a gente tem que estar aqui mesmo, porque aqui é o lugar que a gente está para aprender, para saber, para conhecer o mar de Deus, porque a igreja é o lugar que liga o céu com a terra, então o céu está ligado, Deus está falando, mas a gente tem uma missão, e essa missão é espalhar essa glória por aí. Amém. Mas você é filho de Deus, irmão.
Ah, mas eu não tenho chamado. Não, você tem chamado. Deus te chamou para o lugar original, para onde Ele te criou. Te chamou para ter relacionamento com Ele. Você é filho porque você foi reconciliado. Você faz parte da família de Deus. Você é irmão do primogênito. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de todos os irmãos. Então você tem a capacidade, você pode. Você tem que saber a sua identidade. Você tem que saber que você é filho de Deus. E que a missão do Filho de Deus é espalhar a glória do Pai. Porque Jesus ele veio para revelar o Pai ao mundo. E Ele foi para o Pai. E agora a missão de revelar o Pai ao mundo é da igreja. É minha e é sua. Porque essas paredes aqui não vai sair por aí revelando Deus. Essa parede daí não vai sair revelando o Pai. Mas quem vai revelar sou eu e você, que somos filhos. Cheios da glória de Deus. Então Deus te chamou para isso. É tua missão. E muitas vezes a pessoa, né, a gente acha que a gente é aquilo que a gente faz, né? Deus falou muito isso comigo. Porque dentro dessa missão existe a vocação. E a pessoa acha, porque eu sou diaconisa, porque eu sou pastor, porque eu sou... Meu irmão, você foi chamado, você é vocação. Mas isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você revele a glória dele. Importante que não importa se você tem cargo, se você tem nome, se você tem crachá, quem é você. O importante é que você é filho. Filho de Deus. Não depende do seu grau de instrução. Não depende da universidade que você cursou. Não depende do que você sabe ou não fazer. Você é filho porque você foi comprado, porque você foi reconciliado pelo sangue precioso de Jesus. E às vezes a gente confunde muito. Eu não sou nada. O que você é lá na nova? Não sou nada. Você é filho de Deus. Amém. Não existe eu não sou nada. Aí às vezes também na casa, você é o quê? Um tá ali aquela conversa. Eu sou médico, eu sou professor, eu sou... Aí o outro, e você? Não sou nada. Meu irmão, vocação não quer dizer o que você é. O que você faz não é a sua identidade. O que você faz não identifica, não define quem você é. O que define quem você é a sua filiação, é a sua paternidade. Amém. Então tome esse lugar de filho de Deus nessa noite. Essa história, porque... E aí a gente pode falar da vocação, porque você foi vocacionado. Tem pessoas que foram vocacionadas, né, para ser médico, outro para ser advogado, para ser professor, para ser dentista, outro para ser cozinheiro, outro para ser arrumadeiro, outro para ser costureiro. Cada um tem uma vocação, mas a Bíblia continua dizendo que tudo que você fizer passa para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Há pastores, mestres, apóstolos, né? Também é uma vocação. Porque a Bíblia fala que nós fomos vocacionados, né? Jesus, ele convocou. É uma convocação. Mas é uma convocação que só serve aqui dentro. Só serve para a igreja. Porque não adianta você for fazer um currículo, você não pode botar que você é diácono. Você vai fazer um currículo do trabalho, você não vai botar que você é diácono. Você não vai botar o seu pastor. Você não vai botar. Então, só serve para que ser diácono? Para que serve ser diácono? Para servirmos uns aos outros. Para que serve ser pastor? Para me servir. Serve para me servir. E eu sirvo para servir vocês. Nós só estamos aqui, essa coisa de vocação. A pessoa que é chamado para um ministério, ele tem que ter a vocação de servir. Amém. Porque ele não serve para mais nada se não for servir. Servir. Servir e servir. Vai servir a Deus? Não. De Deus você é filho. Eu sou servo do meu irmão. Sou filha de Deus, mas sou só serva. Porque esse é o propósito de Deus, que nós servamos uns aos outros. Então às vezes as pessoas, né, acham que é muito glamour, né?
sou vocacionado, eu tenho a vocação de ser apóstolo. Meu irmão, glória a Deus, mas tenha a humildade de Jesus, porque ele foi o Filho de Deus e ele disse que ele veio para servir. Então nós estamos aqui, irmãos, para servir. Eu vim nessa noite para falar de propósito, para falar de chamado, né? Então eu quero encerrar, né? Não vou me alongar muito, vai dar 9 horas, mas dizer para nós mesmos, né? Que nós não fomos criados para os nossos próprios propósitos, para os nossos próprios sonhos, para viver a nossa própria vida. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, se hoje você é chamada filha de Deus, o propósito maior, o primeiro propósito é o de Deus, é de espalhar essa glória por aí. Esse é o primeiro propósito. Mas o negócio é que a gente enrola tudo. A gente pega os nossos planos, nossos sonhos, os nossos projetos, e esses para a gente se torna muito mais importante do que espalhar essa glória, do que fazer o que Deus nos chamou para fazer, de ser o que Deus nos chamou para ser. Porque Deus, antes da gente ter, a gente tem que ser. Deus nos chamou para ser. E depois que nós aprendemos a ser, nós vamos ter. E muitas vezes a gente não tem porque a gente não sabe ser. A gente fica tão afoito querendo ter que deixa de ser. Então nessa noite Deus te chamou para ser. Ser o quê? Ser filho. Tomar posição, tomar lugar. O chamado continua. A mesma coisa que Deus chamou lá no Éden. Adão, cadê você? Adão, onde está você? Muitas vezes Deus continua nos chamando, nos perguntando: aonde está você? Porque Deus às vezes procura você no lugar que você deveria estar, espalhando a glória, que você deveria estar derramando dele, exalando, enchendo da glória de Deus. E você está olhando para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita, para aquilo que você te falta. Aprenda a ser, porque quando você aprender a ser, você vai ter. Você quer ver no mundo, quando as pessoas vão fazer terapia, né? Vão lá, né? O terapeuta fala assim: você olha, você tem que olhar, buscar dentro de você o seu eu, o seu ser. Está errado não. Aí a pessoa começa a olhar para dentro dela. Aí na natureza dela de homem caído, o que ela encontra? Frustração, trauma, decepção, dor. Agora, quando mandar um filho de Deus olha para dentro de você e vê o que você encontra. Se você encontrar todas essas coisas que eu falei, é porque você ainda não entendeu o chamado. É porque você ainda não achou o seu lugar de filho. Porque você ainda não conseguiu encontrar o seu lugar na paternidade de Deus. Porque quando você olhar para dentro de você, você encontrar dor, encontrar frustração, encontrar decepção, encontrar trauma, encontrar todas essas mazelas do homem caído, é porque o Espírito Santo ainda não mora dentro de você. Que é quando você olhar para dentro de você e você olhar na condição de filho, você olhar na condição daquele que encontrou o seu lugar na paternidade de Deus, você vai encontrar o Espírito Santo. E quando você encontrar o Espírito Santo, você vai encontrar uma direção para a sua vida. Você vai encontrar uma direção para o seu caminhar. Você vai encontrar o lugar que Deus quer te colocar. Aleluia. Você vai encontrar o lugar que Deus quer que você chegue. Na terapia de Deus, você não encontra o seu eu. Ramanda sai. Repanchou. Me conta rebaixo. Ai, barabana sai. Na terapia de Deus, rebandou. Me canta rébia. Quando você olha para dentro de você, você encontra Deus.
glória de Deus. Glória a Deus. Glória. E você vai ser aquele que vai sair por aí tão contente, como Paulo disse. Eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Amém, Jesus. Porque quando você olhar e você encontrar dentro de você esta glória que Deus te chamou para viver nesse propósito, você vai sair por aí querendo derramar dela. Você vai sair por aí querendo exalar. Você vai querer sair por aí tocar. Porque a glória de Deus está em você. Amém, aleluia. Então nessa noite Deus te chamou aqui. Talvez eu queria pregar uma mensagem para mulheres. Falar para mulheres. Mas Deus falou. O povo necessita entrar no meu plano. Amém. Necessita entrar nos meus projetos, entrar no meu propósito. Não adianta a gente pregar uma mensagem e dizer que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, se você primeiro não reconhecer o seu lugar em Deus. Se primeiro você não, antes de você chegar aqui e achar que o pastor vai ter uma revelação, que o pastor vai ter uma palavra que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, se você não encontrar o seu lugar em Deus. Não tem palavra profética que te alcance se você não tiver o seu lugar em Deus. Se você não tiver no seu lugar de relacionamento, se você não tiver no seu plano original, o plano que você foi criado para estar. Essa noite, irmãos, eu não quero orar por você. Quero abrir minha boca para fazer oração. Porque essa é uma intimidade sua com Deus. Voltar para o seu lugar de relacionamento. Se você está ouvindo a voz do Pai te perguntando aonde você está, cadê você? Você vai encontrar o seu lugar. Amém, Jesus. Você sabe que você é filho. E muitas vezes a gente fica perdido no meio das nossas coisas, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente quer conquistar, daquilo que a gente quer fazer. E a gente vai perdendo o nosso lugar original, o lugar de relacionamento. Eu podia abrir a boca aqui e liberar um monte de palavra profética. Mas eu não vou fazer. Porque nessa noite é você entrar. Amém, Jesus. É uma noite de intimidade. Verdade. É uma noite de relacionamento. É uma noite onde Deus está te chamando para você olhar dentro de você e deixar fluir o que está dentro de você. É uma noite que o Senhor está te chamando para você viver no contentamento da paternidade dEle. Saber que você é filha, que você tem um pai que te ama. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria que você fizesse uma oração junto comigo nessa noite. Eu não vou orar por você, mas você pode orar por você. Aleluia. Eu queria terminar você dizendo para Deus: Senhor, você pode repetir comigo? Senhor, sou grata a Ti porque o Senhor me chamou de filha, de filho. Senhor, me ajuda a me ser contente por esse chamado. Não deixa minhas dificuldades, não deixa, Senhor, meus sonhos, os meus projetos, me tirar do lugar de relacionamento. Não deixa, Senhor, porque sem a Tua ajuda, muitas vezes eu saio desse lugar. Muitas vezes, Senhor, não sei estar contente, mas o Senhor pode me ajudar a estar contente em toda ou em qualquer situação. Aleluia. Senhor, me ajuda a ser essa expressão da Tua glória. Me ajuda a revelar o Teu amor ao mundo. Me ajuda, Senhor, a informar o meu irmão que está perdido que eu faço parte da família dele. Que ele tem uma família e que eu sou o irmão do primogênito de Deus.
que Ele faz parte, Senhor. Deus, eu quero ser essa expressão da glória. Você pode dizer isso para Deus? Deus, eu quero ser a expressão dessa glória. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome. Teu nome seja glorificado, meu Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque eu não sei, Senhor. Mas eu sei de uma coisa. Muitas coisas eu não sei. A gente não tem resposta para tudo. Mas uma coisa eu sei. Que o melhor lugar é estar em relacionamento contigo. É estar na tua presença. Obrigada, Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.